Boa noite, meu povo, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos fazer uma gravação aqui sobre uma palavra pouco conhecida, mas é muito importante, porque é uma palavra que leva muita gente ao pecado. Como todo mundo sabem, eu não sei, não aprendi, Deus não me deu o dom de fazer uma gravação espontânea. Todas as minhas gravações têm que ser escrita. Ele não me deu o dom da palavra, o dom do discernimento de oratória, de poder fazer uma gravação espontânea, mas ele me deu outro dom muito mais importante, que é o de escrever. Porque tenho a facilidade para escrever aquilo que preciso. Já publiquei, apesar de não ter estudo nenhum, já publiquei 5 livros e tem muito escrito. E agora estou fazendo gravação de vídeo no YouTube para que as pessoas poderem tirar algum proveito. Se das minhas gravações uma pessoa disser que leu, que gostou, que ouviu as minhas gravações, gostou, para mim já é muita vitória. E esses dias eu tive a felicidade de um amigo dizer que ele ouve tudo que eu escrevo, lê tudo, ouve tudo que eu gravo e lê tudo que eu escrevo. Graças a Deus, pelo menos uma pessoa me manifestou que está gostando das minhas escritas, porque na verdade não é minha. Eu não acho nada, não sou nada, não tenho opinião própria. Tudo que eu escrevo e gravo é baseado em profecia e acontecimento e na Bíblia. Então vamos falar hoje sobre o achismo. O que é achismo? Achismo é um grande pecado. O achismo é um grande mal no mundo. O achismo é o pai de todos os pecados capitais: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. Tudo isso vem do eu, do egoísmo. O egoísmo traz o achismo. Eu sou egoísta, eu acho que eu sei tudo. Aí vem o pecado, o pai do pecado é o egoísmo. E do egoísmo traz a maneira da pessoa pensar, achar que sabe tudo. Então isso é o grande mal do mundo. Todos esses pecados da avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba, todos esses pecados levam o homem e a mulher a ser prepotente, orgulhoso, arrogantes. Os prepotentes se acha que eles estão acima de tudo, eles são os melhores e os mais perfeitos. A prepotência leva o ser humano a achar-se acima até de Deus. Todo o mal vem do achismo, do egoísmo e do achismo. O orgulho, a cobiça, a inveja, o desejo de tomar o que é do outro, disputa de poder, se acha nele a perfeição, só vê os defeitos dos outros, só tem narrativa que justifica as suas atitudes. O primeiro pecado foi o achismo. Quem praticou o primeiro pecado, praticou porque se achou lindo. Quem cometeu o primeiro pecado foi o anjo da luz, que brilhava mais do que os outros, dos outros anjos no céu, e se achou muito brilhante e muito importante, e teve o orgulho de ter o seu trono acima do trono de Deus. Aí foi o primeiro pecado cometido por um anjo de Deus no céu. Aí foi a sua desgraça, perdeu a santidade e o direito de viver feliz no céu, junto dos anjos e santos. Tornou-se o Lúcifer,
príncipe dos demônios. Assim também será o destino do prepotente, o orgulhoso, os arrogantes que se acha acima de tudo. Assim será, da mesma maneira que o anjo caiu do seu poder, da sua felicidade, a pessoa que se acha também mais poderoso e arrogante, tem o mesmo destino desse anjo. Eu reconheço que sou o menor de todos. Eu não acho nada em mim. Só vejo em mim miséria, carência, necessito da misericórdia de Deus. Só sei que sem Deus eu nada sou. Diante da sociedade, eu sou o menor de todos. Diante da sociedade, eu sou o menor de todos. E na pequenez, é na pequenez que se encontra a verdade. É na pequenez que se descobre a sabedoria de Deus. É no reconhecimento da insignificância que se encontra o discernimento das grandes coisas sagradas. É no sentir-se pequeno que se torna grande. Jesus diz, quem quiser ser o maior, seja o menor. Aí é a palavra de Cristo. Quem quiser ser o maior, seja o menor, que seja o menor. É no sentir que sentir-se pequeno que se torna grande. É na fraqueza do homem que recebe a força de Deus. Ajuntando a fraqueza do homem à força de Deus, se transforma o mundo e realiza grandes coisas. Deus poderia muito bem mover o mundo sem precisar do homem e da mulher, sem precisar do ser humano. Mas ele sempre quis, de livre e espontânea vontade, precisar da participação do homem em toda a história do povo de Deus. Toda a história da Bíblia, a gente vê o Deus usando as pessoas, os profetas, sempre precisando do ser humano para realizar os planos dele. Lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal cometeu a primeira desobediência a Deus, ele já prometeu a salvação através de uma mulher descendente de Eva. E em toda a história da Bíblia, Deus sempre precisou de um profeta, de um ser humano, para falar com seu povo. Do mesmo modo, ele precisa de mim, precisa de você, precisa de nós, para continuar a sua obra de salvação e redenção da humanidade. Jesus subiu ao céu e deixou essa missão a todos nós. Deus continua realizando maravilha neste mundo através do Espírito Santo e de seus mensageiros, que são os anjos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, o Verbo Eterno, através do anjo Gabriel, que visitou Maria, uma jovem de Nazaré, pobre, pura, santa, imaculada e concebida sem o pecado original, filha de Joaquim e Ana. E o anjo visitou Maria e disse, alegra-te, ó cheia de graça, conceberás em teu seio e dará à luz um filho e porás o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Lucas, está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 31. Deus, em seu poder infinito, poderia ter enviado seu Filho ao mundo sem precisar do consentimento e do sim de Maria. Mas assim sendo, ele quis uma mãe terrena para que seu filho nascesse com duas naturezas. Jesus tem duas naturezas, a natureza divina, vinda de Deus, filho de Deus, e natureza humana, filho de Maria,
para viver entre os homens, sofrer, sentir a mesma miséria em tudo, até na tentação do demônio. Jesus não escapou da tentação e foi tentado várias vezes, mas nunca caiu em pecado. Depois morreu e ressuscitou pela nossa salvação. Em sua morte e ressurreição, ele resgatou-nos do pecado e ligou o céu e a terra, e ao subir ao céu, deixou um ingresso pago. Jesus, ao subir ao céu, deixou o ingresso pago com seu sangue, para que todos que quiser segui-lo. Jesus fez tudo pela nossa salvação. Ai daquele que negar e não crer, este já está condenado. Palavra de Jesus. Assim diz São Paulo: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Todos nós temos uma missão a cumprir nesta terra, que nenhum outro poderá fazer. Se nós não fizermos a nossa parte, ninguém fará em nosso lugar. Nesse contexto de vida, nós somos únicos. Único. Não tem ninguém igual eu. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a qualquer um de nós. Todos somos únicos. Fazemos parte do corpo de Cristo, cuja Ele é a cabeça, e nós somos os membros. Somos únicos e fazemos parte do corpo de Cristo, cuja Ele é a cabeça, e nós somos membros. O nosso corpo humano, se um membro paralisa, todo o corpo sofre. No corpo humano, se uma mão, um pé, um braço, perna paralisa, todo o corpo sofre. Cada membro é destinado à sua função e ao seu serviço. Igual um conjunto musical. Se um instrumento falhar, a música não sairá perfeita. Deus nos criou, cada um para a sua glória e seu serviço, todos na intenção de dar continuação na obra criadora e salvadora de Deus aqui na terra. Evangelizar o mundo, cada um a seu modo, como Deus nos aprouver. Cada um tem que pregar o Evangelho ao seu modo, do jeito que Deus aprouver, do jeito que o Espírito Santo nos iluminar. Assim como o Espírito Santo inspirou João Batista a ser o precursor de Jesus, preparando seus caminhos, anunciando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também o anjo Gabriel visitou Maria, anunciou que ela seria a mãe do Salvador, e a José também foi chamado para ser esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. Do mesmo modo que Deus chamou esses três que eu citei, para colaborar nos planos de salvação e de toda a humanidade, chama também a cada um de nós para uma missão a cumprir aqui na terra. Até porque São Paulo disse: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. São Paulo disse isso. Rezemos, irmãos e irmãs. Pedimos a Deus, a Deus Pai e a Jesus Cristo, Redentor e Salvador, e ao Espírito Santo Consolador, que dá vida e santidade. E pedimos também a Maria Santíssima, a Mãe medianeira de todas as graças, para que fiquemos livres das tentações do maligno, do Lúcifer, autor de todo o pecado, que nos leva a se achar digno no direito de ser o melhor e mais importante, a ponto de sentir-se acima de todos, como ele foi
e perdeu toda a sua felicidade no céu para sempre. Rezamos o terço todos os dias e façamos penitência que Deus Pai, Filho e Espírito Santo e Maria Santíssima nos livre de todo mal. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.